Olá, pessoal. Tenho certeza que você tem ou teve dificuldade de precificar algum serviço relacionado à área de nutrição. Meu nome é Carmelita, eu sou nutricionista da Ideale Business. E hoje eu quero conversar com vocês sobre como a gente vai precificar um serviço, é claro que mais voltado para a área da alimentação coletiva, mas o que eu vou mostrar para vocês, o que eu vou falar, se aplica para qualquer área da nutrição. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente deve levar em conta são as tabelas dos sindicatos dos respectivos estados, né, que a gente está atuando. Então, tem a tabela do Sindicato do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, e assim por diante. Além dessas tabelas que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente também tem a tabela da Federação, né, Nacional de Nutricionistas, porque tem estados que ainda não estão com o seu sindicato ativo ou com a sua tabela atualizada, então, uma outra base de dados para a gente olhar. Essas tabelas são muito importantes porque elas ditam, né, o mínimo que a gente deve cobrar. E isso é uma forma de valorizar a profissão e valorizar o nosso trabalho enquanto nutricionista. É, mas existem outras formas também da gente fazer essa precificação, né? Então, vamos conhecer as tabelas e aí a gente conversa mais sobre as outras formas. Essas tabelas, elas são acessíveis no própria internet, se vocês digitarem, tabela de honorários nutricionista, e aí você coloca se é da Federação Nacional, se é do Estado, então você coloca a tabela que você deseja visualizar. Então, a gente vai começar com esta, que é a tabela nacional, né, da Federação Nacional de Nutricionistas. Essa tabela é do ano de 2025. Todo ano tem uma modificação, que vocês também conseguem acompanhar no próprio site. Então, o site é fnn.org.br e lá vocês vão ter sempre atualizada, né? A gente deixa o link aqui também. É, e aí, essa tabela da Federação Nacional é uma tabela que a gente tem, todos os serviços, eles são baseados em unidade de serviço de nutrição. Então, a hora, né, a hora técnica equivale a 1,5 unidade de unidade de serviço de nutrição, que em 2025 está 101,08, R$ 101 e 8 centavos. Então, a hora técnica equivale a 1 hora, a 1,5 unidade, isso dá 151,69 centavos. Então, o piso, de acordo com a OFNN, do nutricionista para 44 horas semanais, R$ 4.064,42. Para os nutricionistas que desenvolvem atividades de responsabilidade técnica, a gente acrescenta e tem que acrescentar 10% ao piso, né? Então, na tabela, ele traz para a gente, eu vou fazer uma assessoria, mas não tem RT. Então, por hora é R$ 101,08. Eu tenho que fazer um cardápio. Então, cardápio diário, o mesmo valor, 1 unidade de serviço de nutrição. Mas não, eu vou fazer um cardápio semanal, então são 5 unidades dessa, né? Um cardápio mensal são 20 unidades, e já calculado os respectivos valores. Ah, consultoria, por exemplo, né? Então, por hora, 1 hora e meia, 1 unidade e meia, então daí. Por hora, R$ 151,69. Então, quando você vai prestar um serviço de consultoria, você vai estabelecer em contrato quantas horas de consultoria no mês, e aí você calcula a partir dessa tabela, tá, gente? Quero fazer um manual de boas práticas, quanto que eu cobro por isso? Então, o manual de boas práticas, que envolve inclusive os POPs obrigatórios, né? Que devem ser anexados, fluxograma, layout.
R$ 4.064,42. Esse é o valor, gente, é o piso, é o valor mínimo que a gente deve cobrar de acordo com a federação, tá? Nacional. Então, rotulagem, treinamento, a gente tem aqui os valores. É, e sempre embaixo da tabela vai vir a validade. Então, essa tabela ela é válida desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro do presente ano. Bom, essa tabela, como eu disse, é uma tabela da Federação Nacional, só que a gente sabe que cada estado tem ou deveria ter o seu sindicato. Então, a gente consegue, alguns estados têm, né, gente? Outros estados estão com o sindicato inativo ou ainda não teve atualização. Então, vou mostrar aqui o sindicato desculpa, de nutricionistas do Rio de Janeiro, o Sinerge. Essa tabela também é de 2025, então o site é sinerge.com. A gente tem aqui também que é baseado na unidade de serviço de nutrição, e no Rio de Janeiro, uma assessoria, por exemplo, sem RT, por hora, R$ 107. Tá vendo? É um valor semelhante, mas não é igual o da federação, tá? Porque cada estado vai avaliar e vai determinar, os seus valores. O cardápio, por exemplo, é semanal para pessoa física ou para pessoa jurídica, que eles diferenciam, né? Porque o nutricionista tem um nutricionista da área clínica, que ele pode montar um cardápio a partir do plano alimentar, mas é para pessoa jurídica diferente, porque aí a gente está falando de um restaurante, então cardápio mensal, e aí a gente tem cardápio diário, personalizado para eventos, palestras, é, quanto cobrar por participante, treinamento de funcionários, então, no mínimo 4 unidades de serviço de nutrição, isso por hora, tá? 428 por hora. Então, vou dar um treinamento de 2 horas, esse valor vezes dois, se você está atendendo no estado do Rio de Janeiro. É, treinamento de funcionários para preparo de receita, de receituário, né, ou de ficha técnica, a rotulagem, por rótulo, a ficha técnica, então por ficha técnica, aqui a gente vê as especificações, manual de boas práticas com os POPs, né, tá aqui no valor de R$ 3.424. Então, aqui também a gente vê a validade, né, do dia 1º ao dia 31 do 12, dia 1º de janeiro ao dia 31 de 12 de 2025, e também, né, a informação, a orientação para acrescentar 10% do salário dos nutricionistas que atuam como RT. Tá, gente? Então, vem aqui todas as outras, tem para a parte clínica também, né? Assim como a tabela da federação. Trouxe também aqui a do Sindinutri de São Paulo. Então, essa tabela vocês acessam no sindinutrisp.org.br. E aqui também é a tabela que mostra, a gente tem aqui é, do ano 2024, 2025, a gente vai vendo também a evolução ao longo dos anos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para refeições coletivas, qual que é o piso, ah, a gente tem as diferentes categorias, sindicatos, né, a comparação aqui, hospitais e assim por diante. Então, a gente consegue, aqui embaixo, ó, vem a tabela de honorário, baseado também na unidade de serviço, que é R$ 110. É um valor bem semelhante, ou, né, um pouco maior do que a federação, bem semelhante ao do Rio de Janeiro, tá? Que é 107. É, e a hora técnica equivale a uma unidade de serviço de nutrição. Então, também tem a validade, né? Também do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, e ele coloca aqui algumas informações, né? O que que é consultoria, o que que é assessoria, o que que é responsabilidade técnica, e vem com a tabela, aqui com a tabela do ano de 2025. Então, assessoria é, sem hora técnica, uma unidade, R$ 110 por hora. É,
cardápio para pessoa física, cardápio para pessoa jurídica. Então, vocês podem fazer, né, um exercício aí de comparar entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro com a federação. Então, aqui treinamento por hora, R$ 440, tá vendo? É bem semelhante. Treinamento aqui, ó, por hora, 428 no Rio. E na federação, a gente tem treinamento por hora, 151, tá? Então, se você atua no estado de São Paulo, você vem aqui na tabela lá do Sindinutri SP e vai olhar. Elaboração de lista de compras, treinamento de funcionários, rotulagem. Né? Rotulagem em São Paulo é um valor mais alto, e isso sempre me chamou muito a atenção, mas imagino também a demanda, né, no estado de São Paulo é muito grande pelas indústrias, né, pelo público. E aí ele divide aqui, tá? Então, essa primeira prestação de serviços, depois nutrição clínica, nutrição escolar. Então, a gente tem aqui alguns serviços. E eu trouxe mais uma tabela, que é do Sindicato de Nutricionistas do Rio Grande do Sul, o Sinurges, né? Então, sinurges.org.br também, só que essa tabela aqui, não é de 2025, tá, gente? Ela não está atualizada, não encontrei até o presente momento essa atualização. Mas para vocês verem que também temos, né, então, quando é palestra, quando é treinamento, quando é consulta, construção de material. Então, a gente tem aqui, né, um piso de 3.982. A tabela, essa daqui, ó, eles, né, têm validade aqui, algumas já até estão vencidas, mas não encontrei ainda nova a tabela, né, oficial deles. Então, você pode procurar para o seu estado, para o seu, para a região na qual você atua, se existe a tabela, né? Se existe o seu sindicato, ou se você não existe, como é o caso do estado do Espírito Santo, que atualmente está sem o sindicato ativo, a gente usa a tabela da federação como uma base. É, Além disso, é muito importante você estudar o mercado, entender como que os seus concorrentes estão cobrando, né, esses valores. Mas, gente, a orientação é nunca cobrar abaixo do piso, né, abaixo do que a federação propõe ou abaixo do que o seu sindicato propõe, para a gente pensar na valorização. E aí, vamos supor que não tem algum daqueles serviços lá, você está prestando um serviço que não foi previsto nessas tabelas. O que que você pode fazer? Calcular quantas horas você vai gastar e colocar lá, então, baseado na unidade de serviço, de nutrição. E aí você calcula e você estipula quantas horas gastas, e aí você faz sua proposta. Tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, compartilhe com os colegas. Se você tem alguma outra estratégia, deixa aí nos comentários, né? Vamos compartilhar, trocar informações, porque nutricionista tem que se valorizar. E se valorizar faz parte a classe está unida, entender o que faz. É muito importante, pessoal, para a gente fechar, quem trabalha com algum tipo de serviço que tenha deslocamento, que a gente também coloque a nossa taxa de deslocamento, né? Se envolve produção de material, se você vai precisar, então calcula isso também, deixa tudo muito bem alinhado para o cliente. E a dica de ouro é faça contrato com o seu cliente. Eu vou fazer um rótulo, eu vou fazer 20 rótulos, fazer 50 rótulos, faça contrato para um, ou para os 20, ou para os 50. Você vai prestar uma consultoria pontual ou mensal, faça contrato, né? Deixa tudo isso muito bem estabelecido, acordado, assinem, porque aí a gente evita qualquer tipo de problema. Então, espero que você goste. Se você gostou, compartilha, curta o vídeo e até a próxima.